Pessoal de segundo ano, a gente vai falar na aula de hoje. Vamos lá, adivinha, quem é capaz? O que seria esse monumento aqui, né? Vamos lá, acertou quem disse Bastilha, né? A Bastilha representa um ambiente de prisão na história da França, né? Então a gente vai falar de França, especificamente a Revolução Francesa, que não só revolucionou a França, mas o mundo com os ideais franceses. Nós vamos falar de uma França do século XVIII, né? O ano de 1789 é um ano emblemático para a história da humanidade e especificamente França. O que foi a Revolução Francesa? Né? O que eu posso dizer o que foi a Revolução Francesa? A Revolução Francesa ela foi o conjunto de eventos que de 1789 a 1799 alterou o quadro político, econômico e social da França, né? Antes da Revolução, a França era caracterizada pelo antigo regime, ou seja, o absolutismo monárquico, o mercantilismo e a sociedade estamental. A Revolução rompeu com o antigo regime, que denominava, né, ou dominava a Europa desde o século XV, tornou-se assim um importante marco histórico, iniciando a idade contemporânea. Então, é importante o aluno entender que o período contemporâneo ele inicia a partir da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa inspirou a reforma ou as reformas em outros países, além de ter influenciado na independência das colônias espanholas e na proclamação da independência do Brasil. Então veja que a Revolução Francesa ela influenciou muito a história de alguns países, né, inclusive Brasil. Embora seja uma revolução burguesa, houve forte participação popular. Né? A gente sabia que a burguesia, né, queria almejava as mudanças no poder. E a população popular foi usada, mas a gente sabe que também foi significativo para essa camada da sociedade. Representa o momento em que a burguesia, já detentora do poder econômico, né, a burguesia, os grandes comerciantes na época, antigo poder político, né, elas vão atingir agora o poder político. Né? Nós sabemos que a burguesia ela detinha o poder econômico, mas ela almejava o poder político. Causas, né, da Revolução. Dentre as principais causas da Revolução Francesa, podemos destacar o custo da monarquia, pois o rei Luís XVI e a sua corte gastavam enormes quantias para sustentar seus privilégios. As ideias iluministas também influenciaram o desejo por reformas políticas e econômicas, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade, né, que é o lema da Revolução Francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, abarcaram estampados nas cores da bandeira também e no hino da França. O gasto com guerras pesou a economia do país. A França participou da guerra da independência dos Estados Unidos e perdeu a Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra. Além dessas causas, nós temos o quadro econômico na França era péssimo e a fome ameaçava a população, secas prejudicavam a agricultura e acentuavam a miséria. Havia escassez de alimentos, o que aumentava ainda mais a revolta da população. A divisão da sociedade francesa também pode ser considerada causa da Revolução, pois não havia mobilidade e a posição social dependia do nascimento. Também são causas, no século XVIII, a burguesia se sentia prejudicada pela intervenção do Estado na economia, mercantilismo. Ou seja, a burguesia, deixar bem claro aqui, era a classe que detinha o dinheiro, porque eram comerciantes, né? Pessoas que vendiam produtos, especiarias, como pimenta do reino e outras mais, pessoas que vendiam tapetes, né? E compravam no mundo árabe e traziam para a Europa. Então, esse pessoal que detinha esse poder econômico, ele se sentiu prejudicado pela intervenção do Estado
na questão da economia, os abusos, né, pela questão dos impostos. Politicamente, o reinado de Luís XVI caracterizava uma monarquia absolutista, poder ilimitado e de origem divina. Era um próprio Deus, né? A divisão da sociedade. A sociedade francesa era estamental, dividida em 3 estados, né, ou ordens, sem mobilidade social, que mantinha os privilégios de nascimento da nobreza. O primeiro estado estava quem? O clero, altos bispos, abades de origem nobre e baixo padres de origem popular. Segundo estado, nobreza, de sangue herdeiro de nobreza feudal, de toga, né, burgueses que compravam ou ganhavam títulos de nobreza. E o terceiro estado, o povo, burguesia alta, média e pequena, e pobres, camponeses, trabalhadores urbanos e desempregados. Divisão da sociedade. Observe a imagem, né? Quem está levando quem aqui? Sustentando quem, né? O primeiro e o segundo estados tinham isenção de impostos. Logo, o estado francês era sustentado pelo terceiro estado burguês. Ou seja, o terceiro estado burguês sustentava tanto o segundo quanto o primeiro. Ou seja, trabalhavam para sustentar os camponeses e a burguesia, né, para sustentar tanto a primeira quanto a segunda classe. No início da década de 1780, a França se encontrava em uma grave crise econômica, financeira, né? Suas principais causas foram a Guerra dos 7 Anos, de 1756 a 1763, contra a Inglaterra, muitas despesas militares e perda de regiões coloniais, a Guerra de Independência dos Estados Unidos, empobreceu os cofres públicos em mais de 2 bilhões de libras, o Tratado Comercial de 1786, assinado com a Inglaterra, vinhos franceses em troca de tecidos ingleses, levou à falência de indústrias francesas e aumentou o descontentamento burguês. Fenômenos climáticos, né, prejudicaram as colheitas e aumentaram os preços do trigo e do pão, causando fome e aumento da insatisfação popular. Os gastos da nobreza parasitária, né, e o luxo das festas da corte francesa nos palácios de Versalhes eram bancadas pelos impostos pagos pela burguesia. A insatisfação da maioria esmagadora da população contra a monarquia fazia da França um terreno fértil para os ideais iluministas de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse é o lema, né, dos revolucionários. Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberdade guiada, a liberdade guiando o povo, né? Aqui nós temos a imagem, essa imagem da mulher carregando a bandeira, né? Uma mulher dos seus fartos, quer dizer, essa liberdade, um novo regime iria trazer um suporte para todos. O símbolo do seu aqui para fora, forte, seria de amamentar todos. Todos faziam parte desse novo regime, dessa nova política que a França queria, né? Por isso que a mulher com seios, é isso, a mulher com seios para amamentar. Então, amamentar aqui não seria sustentação à classe, nesse sentido. Por isso que o pintor, a pedido desses revolucionários, idealizou criar na mente das pessoas politicamente esse ideal, imaginário, de que esse novo regime seria para todos, acolher o pobre e o rico. Nós sabemos que isso na história é uma forma de fazer convencer ao outro, né? Etapas da Revolução. A Assembleia dos Estados Gerais, de 1789. Para resolver a questão dos impostos, o rei convocava a Assembleia dos Estados Gerais, com representantes dos 3 estados. Cada estado ele tinha direito a um voto, mas a burguesia queria uma votação por indivíduos, o que levou a violentas discussões.
Diante da impossibilidade de resolver a questão, o terceiro Estado se separou dos demais, declarando-se a Assembleia Nacional Constituinte. A primeira fase da Assembleia Nacional Constituinte, de 1789 a 1791, a Constituição representaria o fim do absolutismo monárquico na França. Em Paris, o povo invadiu a antiga prisão da Bastilha, no momento que representou simbolicamente o fim do antigo regime. Então, quando os revolucionários tomaram o controle da Bastilha, que era uma espécie de prisão, né, eles tinham a causa ali como ganha já, né? Na zona rural, os camponeses invadiram castelos, incendiaram plantações e massacraram membros da nobreza e do clero. O grande medo, né, que foi conhecido. Aqui a gente vê essa imagem, o momento da tomada da Bastilha. Os revolucionários controlaram. Vamos imaginar que o ambiente que poderia prender, né, os revolucionários seria a Bastilha. Se os revolucionários estavam sob o controle da Bastilha, então a revolução estava ganha. Essa era a mentalidade dos revolucionários que queriam Nova França. Então a tomada da Bastilha acontece, que é um marco de ganho da Revolução, 14 de junho de 1789. Decisões da Assembleia Nacional Constituinte. Declaração dos Direitos Humanos, o direito do homem e do cidadão, né? Todos têm direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Lembrando que é a Declaração do Direito do Homem e do Cidadão. Que todo tem direito à liberdade e à defesa da propriedade privada. Extinção dos privilégios feudais da nobreza. Aprovação da Constituição do clero. Confisco das terras da Igreja e subordinação de seus membros ao Estado francês. Promulgação da Constituição de 1791, que estabelecia o voto censitário e a tripartição dos poderes. Declaração do Direito do Homem e do Cidadão, né? Monarquia Constitucional de 1791 a 1792. Luís XVI aceitou a Constituição, mas foi pego ao tentar fugir com sua família para a Áustria e preso no Palácio das Tulherias, né? As monarquias absolutistas da Europa começaram a organizar uma ofensiva contra a França e, diante da invasão prussiana, a Assembleia convocou todos os cidadãos à guerra. As armas cidadãs, formai vossos batalhões, marchemos, nossa terra do sangue, impulso e saciará. A multidão enfraquecida, aliás, enfurecida, ela invadiu o local onde o rei estava preso, considerando o traidor. Os revolucionários aboliram a monarquia e proclamaram a república. Então, a partir desse momento, a França se torna república, né? A invasão no Palácio das Tulherias, né, em 10 de agosto de 1792. Essa imagem desse momento cruel. A segunda fase, a Convenção, que é por volta de 1792 a 1793. Seus membros foram escolhidos por sufrágio universal masculino e pertenciam aos seguintes partidos políticos: os girondinos, os jacobinos, né? A planície ou pântano. Os girondinos sentavam-se à direita da Assembleia e representavam a alta burguesia, né? Deixar bem claro que a alta burguesia ela era representada pelos girondinos. Os jacobinos sentavam-se à esquerda, na parte mais alta da Assembleia, e defendiam os interesses da pequena burguesia e os sans-culottes. A planície ou pântano, sem posição política, definida, sentava-se ao centro, na Assembleia, na parte mais baixa, né? Segunda fase, a Convenção de 1792 e 93. A Convenção decidiu, por votação, mandar o rei deposto, né? Cidadão Luís Capeto, né? A guilhotina. A execução do rei levou as nações absolutistas, a Prússia, Espanha, reinos italianos, Países Baixos e a Inglaterra a formar a primeira coligação contra a França.
Dentro da França, houve levantes antirrevolucionários de camponeses, instigados por padres reacionários, né? Reacionários e pela pequena nobreza. Em junho de 1793, se tem início a República Jacobina, o terror, né? Quando os sans-culottes e os jacobinos invadiram a convenção e prenderam os líderes girondinos. A República Jacobina, em junho de 1793 a julho de 1794, a criação do Tribunal Revolucionário, que julgava os opositores da Revolução e condenava-os à morte na guilhotina. Houve a criação do ensino público e gratuito, a abolição da escravidão nas colônias, tabelamento dos preços dos alimentos e a instituição do sufrágio universal masculino. Os jacobinos perderam popularidade graças à carnificina das execuções, o que levou à volta dos girondinos ao poder no golpe do novo Thermidor. A reação thermidoriana de 1794 a 1795, a execução do Robespierre, né, na guilhotina e a anulação das medidas populares tomadas pelos jacobinos, né, o restabelecimento da liberdade de preços de promulgação de uma nova Constituição que estabelecia que o poder executivo seria exercido pelo diretório, além do retorno do voto cessitado. A terceira fase, o diretório, por volta de 1795 a 1799, após a queda de Robespierre, a alta burguesia voltou ao poder, disposta a consolidar suas conquistas. Em agosto de 1795, foi criado o diretório, no qual 5 membros, né, chamados de diretórios, exerciam o poder executivo. Esta fase encerrou em 1799. A crise econômica agravava-se a cada dia, a corrupção aumentava e faltava alimentos. Com o passar do tempo, o governo diretório foi ficando cada vez mais enfraquecido. Com a França imersa ao caos e sob a ameaça de ataques internos e externos, a burguesia articulou entregar o poder a alguém influente e poderoso. Esse alguém foi o jovem general Napoleão Bonaparte, que a partir de 1799 começou a governar a França. O diretório, por volta de 1795 a 1799, teve maioria girondina, né, e sofria a oposição dos jacobinos e dos monarquistas. Enfrentou tentativas de golpes dos dois grupos, como a Conspiração dos Iguais, cujo líder jacobino foi preso e guilhotinado, né, pelos girondinos, Graco, né, Babeuf. Externamente, a França ainda enfrentava com sucesso os países absolutistas e começou a se destacar o gênio militar de Napoleão Bonaparte. Para consolidar sua república, né, a burguesia e os girondinos apoiaram o golpe do 18 Brumário. O golpe do 18 Brumário, Bonaparte derrubou o diretório e instituiu o consulado. Aqui a gente vê a imagem de Napoleão Bonaparte, né? E aí a gente vai dando finalização desse contexto da Revolução Francesa. Um abraço.